É uma pessoa extraordinariamente bem-humorada, extraordinariamente boa companhia nesse núcleo restrito. É uma pessoa querida, uma pessoa que as pessoas querem ter, porque é uma pessoa que cria bom ambiente, que tem piadas certas. Não admito humor sobre ele. Não admito que se brinque com ele. Corajoso. Isso aí. Aquela frase, quantos são, não é dele, mas podia ser ligada a ele. É frágil, é medroso, não é capaz de enfrentar os adversários olhos nos olhos. É uma pessoa que se sente bem numa área de confronto. Contém muita gente atrás. Contém muita gente atrás. É um tipo excepcional, de uma sensibilidade extraordinária, um coração bondoso, sempre pronto a ajudar os amigos. Diga uma pessoa que ele tivesse sido solidário, generoso, diga uma pessoa. Uma. Consegue enumerar uma? Pôncio Monteiro, não. Artur Jorge, não. Ivites, não. Teles Rosto, não. Otávio, não. Fernando Gomes, não. Jorge Costa, não. Vítor Bahia, não. O próprio Pinto da Costa admite que para ele algo pesa mais que as amizades. Eu sempre disse que por mais amigo que seja das pessoas, eu ponho os interesses do Futebol Clube do Porto acima das minhas amizades pessoais e dos meus interesses pessoais. No mesmo programa, durante cerca de 40 minutos, Pinto da Costa nega que tenha contratado José Mourinho antes daquele dia. Você sabe perfeitamente que o Mourinho foi contactado hoje à frente da União de Leiria. Nas respectivas biografias, Pinto da Costa e Mourinho confirmam que o primeiro contacto fora afinal feito um mês antes. Otávio era então o treinador. O mais estranho é que eles tiveram tanto cuidado, mas tanto cuidado, em fazer isto sem ninguém saber, que, passado horas, ele estava a receber, no fim do jogo, ele estava a receber mensagens anónimas que tinha ganho o jogo, mas tinha perdido o lugar. Mas mais grave, a partir daí, passei a altas horas da madrugada a receber chamadas telefónicas com insultos. Para defender os superiores interesses do Futebol Clube do Porto, ele é capaz de tudo. Tudo implica o quê? Tudo. O que é tudo? Diga-me lá o que é tudo. É tudo. Até onde é que ele pode ir? Eu penso que só não pode ir só não vender a mãe e a filha. E os filhos. O Futebol Clube do Porto e o seu presidente estão tão ligados que é difícil distinguir os interesses de um dos do outro. Terminado o liceu, Pinto da Costa vai trabalhar para um banco, até que o então amigo, Alexandre Magalhães, o leva para a empresa do pai, a Sarcol. De vendedor de produtos químicos, Pinto da Costa passa a sócio de uma outra empresa, a Segrob, uma firma de eletrodomésticos de um empresário que ele conhecera no Futebol Clube do Porto e que, pela mão de Pinto da Costa, chega a presidente do Conselho Fiscal do clube. Até ao corte de relações. Pinto da Costa sai da Segrob, onde nunca parava muito tempo. Manuel Borges sai das Antas. Seguem-se negócios no ramo dos eletrodomésticos que nem sempre correm muito bem. Uma empresa, a IGE, acaba em falência. Um dos sócios não seria muito honesto, segundo os amigos. Ele entrou para lá com o dinheiro e o gajo bateu a alheta, levou o dinheiro e deixou ficar as dívidas. Pronto. Oscar Cruz, já então dirigente portista, é o sócio que se segue antes de Pinto da Costa assumir a presidência da SAD. Foi meu sócio aqui assim uns anos também nas firmas, também não trabalhava nelas, que eu é que trabalhava, retirava os ordenados e ia para lá. Pronto. Ele nasceu para o futebol. Não nasceu para gerir? Não. Ele nasceu para ser o homem do futebol que está e que é. Também a vida afetiva e familiar de Pinto da Costa é indissociável do clube. Em 64, casa com Manuela Carmona Graça, filha de uns amigos de família, e 3 anos depois nasce o filho, Alexandre. A segunda mulher conhece-a nas Antas. Já quase cinquentão, Pinto da Costa apaixona-se por uma jovem secretária, Filomena Moraes, e da relação nasce Joana, em 87. Apesar disso, continua com Manuela e só em 98 casa com Filomena. Mas no inverno de 2000, apaixona-se por uma jovem que trabalha num bar de alterno, o Calor da Noite. Quem apresentou Carolina e Pinto da Costa foi Reinaldo Teles, o dirigente portista que já foi empresário da noite. Pinto da Costa, que já passa dos 60, e a nova companheira, de 20 e poucos anos, viram capa de revista cor-de-rosa. Formam um par inseparável, até nas situações mais improváveis.
with me. Carolina Salgado ganha o estatuto de primeira-dama do clube. Há quem lhe chame a Evita do Porto, talvez por causa de uma célebre deslocação da equipa à Luz, à frente dos Super Dragões. Se calhar o Sr. Pinto da Costa envolve-se demasiado em situações que conhece e que lhe tocam no coração e depois, naturalmente, é apunhalado exatamente por essa sua maneira de ser. Isso, enfim. Está a falar da Carolina? Não falo de Carolinas. Estou a falar de coisas que lhe têm acontecido e que são o resultado de ele se ter dedicado a quem naturalmente lhe deveria merecer mais algumas reservas. Vamos lá ver. Eu penso na parte sentimental, o Sr. Pinto da Costa, pronto, não é tão bom como no futebol. De abril de 2007 é dia de Benfica-Porto. Para os adeptos esportistas, o jogo do ano. Junto ao Estádio do Dragão, o líder da claque distribui os bilhetes. Segundo Fernando Madureira, a venda de bilhetes e o merchandising são as principais formas de financiamento da claque. Para ambas, é precisa a colaboração do Futebol Clube do Porto. Apenas uma minoria dos membros da claque será violenta, mas o certo é que áreas de serviço foram vandalizadas e assaltadas nestas viagens para Lisboa. Não consigo controlar, largo tudo para te ver, onde vou jogar. Desde que aconteceram os incidentes, a caravana dos Super Dragões passou a ter escolta policial. Em Lisboa, está montada uma operação de alta segurança. Os ânimos aquecem assim que os adeptos esportistas avistam os primeiros habitantes da capital. E sobem de tom à medida que a paisagem vai ficando mais vermelha. No estádio, os adeptos do Porto são recebidos à pedrada. Durante o jogo, a claque azul e branca lança petardos e cadeiras a feridos. O problema da violência arrasta-se há anos e não é exclusivo dos Super Dragões. Há um laxismo, uma omissão que chega, claramente, a ser encarada como cumplicidade, desde logo pelo Estado, ao nível dos poderes públicos, incluindo os governos sucessivos e a administração pública, e depois pelos órgãos reguladores da modalidade em causa, Federação e Liga, e finalmente pelos clubes. Sendo certo que isto cobre, para não ir mais longe, os 3 grandes clubes de futebol, e cobre todas as claques envolvidas com esses clubes. Direções do Benfica e do Sporting já cortaram relações com claques depois de incidentes com terceiros. Pinto da Costa era visita de casa de Fernando Madureira e só cortou relações com a claque quando o treinador Coa Adriance foi agredido pelos Super Dragões. Há quem lhe chame o exército de Pinto da Costa. Chamei o exército porque encaro, na maior parte das vezes, a postura das claques como algo que é manobrável, controlável e utilizável de acordo com os interesses dos clubes. No caso concreto, relativamente às claques do Futebol Clube Porto, era manifesto, e na altura também o foi, que o próprio Futebol Clube Porto esteve presente em algumas cerimónias de honra, jantares de honra da Super Dragões, e chegou mesmo a dedicar títulos à claque. Antes de acontecer o caso da Adriance, nós éramos, digamos, amigos. Eu era visita de casa dele, ele era visita de minha casa, nós conversávamos, éramos pessoas amigas. O que era capaz de fazer por ele e pelo clube? Matar ou morrer no sentido figurado. Bem real era a presença da claque à porta do Tribunal de Gondomar quando Pinto da Costa ali foi prestar declarações no âmbito do processo Apito Dourado.